Capítulo 12. Antes de todas essas coisas acontecerem, Enoque esteve escondido, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava, onde ele havia estado e o que havia acontecido. Ele esteve totalmente engajado com os santos e com as sentinelas em seus dias. Eu, Enoque, fui abençoado pelo grande Senhor e Rei da paz. E eis que as sentinelas chamaram-me Enoque, o escriba. Então o Senhor disse-me: Enoque, escriba da retidão, vai e dize às sentinelas dos céus, os quais desertaram o alto céu e seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres, e fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, e os quais têm sido grandemente corrompidos na terra, que na terra eles nunca obterão paz e remissão de pecados, pois eles não se regozijarão em sua descendência. Eles verão a matança dos seus bem-amados, lamentarão a destruição dos seus filhos e farão petição para sempre, mas não obterão misericórdia e paz. Capítulo 13. Então Enoque, passando ali, disse a Azaziel: Tu não obterás paz. Uma grande sentença há contra ti. Ele te amarrará. Socorro, misericórdia e súplica não estarão contigo por causa da opressão que tens ensinado e por causa de todo o ato de blasfêmia, tirania e pecado que tens descoberto aos filhos dos homens. Então, partindo dele, falei a eles todos juntos, e eles todos ficaram apavorados e tremeram, abençoando-me por escrever por eles um memorial de súplica para que eles pudessem obter perdão e que eu fizesse um memorial de suas orações ascendendo diante do Deus do céu, porque eles, por si mesmos, desde então não podiam dirigir-se a ele, nem levantar seus olhos aos céus por causa da infame ofensa com a qual eles foram julgados. Então eu escrevi um memorial de suas orações e súplicas, por seus espíritos, por tudo o que eles haviam feito e pelo assunto de sua solicitação, para que eles obtivessem remissão e descanso. Procedendo nisso, eu continuei sobre as águas de Dambadã, as quais estão da direita para o oeste de Armon, lendo o memorial de suas orações, até que caí, adormecido. E eis que um sonho veio a mim, e visões apareceram acima de mim, e caí e vi uma visão de castigos, para que eu pudesse relatá-la aos filhos dos céus e reprová-los. Quando eu acordei, fui até eles. Todos estavam reunidos chorando em Obel-Seiael, que está situada entre o Líbano e Senescret, com suas faces escondidas. E relatei em sua presença todas as visões que eu havia visto em meu sonho, e comecei a pronunciar essas palavras de retidão, reprovando as sentinelas do céu. Capítulo 14. Este é o livro das palavras de retidão e de reprovação das sentinelas, os quais pertencem ao mundo, de acordo com que ele, que é santo e grande, ordenou na visão. Eu percebi em meu sonho que eu estava então falando com a língua da carne e com meu fôlego, que o poderoso colocou na boca dos homens para que eles pudessem conversar com ele. Eu entendi com o coração,
assim como ele havia criado e dado aos homens o poder de compreender a palavra de entendimento. Assim criou e deu a mim o poder de reprovar as sentinelas, a geração dos céus. E escrevi sua petição, e na minha visão foi-me mostrado que seu pedido não lhe será atendido enquanto o mundo perdurar. Julgamento passou sobre vós. Vosso pedido não vos será atendido. De agora em diante, nunca ascendereis ao céu. Ele o disse que na terra ele vos amarrará, tanto tempo quanto o mundo existir. Mas antes dessas coisas tu verás a destruição dos vossos bem-aventurados filhos. Não os possuireis, mas eles cairão diante de vós pela espada. Nem pedireis por eles, nem por vós mesmos, mas chorareis e suplicareis em silêncio as palavras do livro que eu escrevi. Uma visão então me apareceu. Eis que naquela visão, nuvens e névoa convidaram-me. Estrelas agitadas e brilhos de relâmpagos impeliram-me e pressionaram-me diante, enquanto ventos na visão assistiram meu voo, acelerando o meu progresso. Eles elevaram-me no alto ao céu. Eu prossegui até que cheguei próximo de um muro construído com pedras de cristal. Uma chama de fogo vibrante rodeou-a, a qual começou a golpear-me com terror. Nessa chama de fogo vibrante eu entrei e aproximei-me de uma espaçosa habitação, também construída com pedras de cristal. Seus muros também, bem como o pavimento, eram formadas com pedras de cristal, e de cristal também era o piso. Seu telhado tinha aparência de estrelas agitadas e brilhos, de relâmpagos, e entre eles haviam querubins de fogo no céu tempestuoso. Uma chama queimava ao redor dos muros, e seu portal queimava com fogo. Quando eu entrei nesta habitação, ela era quente como fogo e frio como gelo. Nenhum traço de encanto ou de vida havia lá. O terror sobrepujou-me e um tremor de medo apoderou-se de mim. Violentamente agitado e tremendo, eu caí sobre minha face. Na visão eu olhei e vi que havia lá outra habitação mais espaçosa que a primeira, cada entrada da qual estava aberta diante de mim, elevada no meio da chama vibrante. Tão grandemente superou em todos os pontos em glória, em magnificência e magnitude, que é impossível descrever-vos o esplendor ou a extensão dela. Seus pisos eram de fogo, acima havia relâmpagos e estrelas agitadas, enquanto o telhado exibia um fogo ardente. Eu examinei-a atentamente e vi que ela continua um trono exaltado, a aparência do qual era semelhante à da geada, enquanto que a sua circunferência assemelhava-se à órbita do sol brilhante, e havia a voz de um querubim. Debaixo desse poderoso trono saíam rios de fogo flamejante. Olhar para ele é impossível. Alguém grande em glória assentava-se sobre ele, cujo manto era mais brilhante que o sol e mais branco que a neve. Nenhum anjo era capaz de penetrar para olhar a sua face, e glorioso e fulgente, nem podia algum mortal vê-lo. Um fogo flamejante rodeava-o.
Também o fogo de grande extensão continuava a elevar-se diante dele, de um modo que nenhum daqueles que estavam ao redor dele eram capazes de aproximar-se dele, entre as miríades e miríades que estavam diante dele. Para ele, santa consulta era desnecessária. Contudo, o santificado que estava próximo dele não apartou-se dele, nem de noite nem de dia, nem eram eles tirados de diante dele. Eu também estava tão adiantado, com um véu sobre minha face e trêmulo. Então o Senhor, com a sua própria boca, chamou-me, dizendo: aproxima-te aqui acima, Enoque, a minha santa palavra. E ele ergueu-me, fazendo aproximar-me, mesmo que à entrada. Meus olhos estavam dirigidos para o chão. Capítulo 15. Então, dirigindo-se para mim, ele falou e disse: ouve, não se atemorize, justo Enoque. Tu, escriba da retidão, aproxima-te para cá e ouve minha voz. Vai, dize às sentinelas do céu, a quem te enviei para rogar por eles. Tu deves rogar pelos homens e não os homens por ti. Portanto, deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitastes com mulheres, vos corrompestes com as filhas dos homens, tomastes para ti esposa, agistes igual aos filhos da terra, e geraste uma ímpia descendência. Sois espirituais, santos e possuidores de uma vida que é eterna. Vos contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçaste o sangue de homens e fizeste com aqueles que são carne e sangue fazem. Estes, contudo, morrem e perecem. Portanto, de agora em diante, eu dou-vos por esposas, para que possais coabitar com elas, para que filhos nasçam delas e que isto seja negociado sobre a terra. Mas desde o princípio fostes feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna e não sujeita à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposa para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Agora os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de toda a carne, porque eles foram criados de cima. Dos santos sentinelas foi seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestrais, os quais são nascidos na terra. Os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. Eles causarão lamentações, nenhuma comida eles comerão, e terão sede. Eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição.